Tá bom. Entrevista do dia. Sempre um bate-papo diferente com quem entende do assunto. Pois é, amigos, como fazemos toda sexta-feira, uma nova entrevista aqui no programa Tudo Azul USA, que vai para a Rádio Manchete USA, para o Facebook e para o YouTube, sempre contando histórias de brasileiros nos Estados Unidos da América, e hoje um brasileiro que viveu por muitos anos aqui nos Estados Unidos voltou para o Brasil. É o nosso querido jornalista Felipe Tonon. Felipe, tudo bem com você, meu amigo? Ô, Roger, melhor agora, matando a saudade um pouquinho. Boa tarde a todos os ouvintes do Pois, Tudo Azul USA, pessoal da Rádio Manchete. Muito obrigado pelo convite, bater um papo aqui, matar a saudade. Pena que não é pessoalmente, né, Roger? Aqueles nossos papos, lembra? Que a pois gente é, fazia mas, pessoalmente. mas isso não vai faltar oportunidade na hora que for ao Brasil, com certeza vou a São Paulo exatamente para vê-lo. E, se possível, assistindo um jogo do seu Palmeiras contra o meu Cruzeiro. Aí seria o ideal, juntar a fome com a vontade de comer. Você continua palmeirense, Felipe Tonon? Ah, mas com certeza, né? O melhor de São Paulo, o time mais fácil de se torcer, viu, Roger? A gente sofre pouco, é fácil torcer pro Palmeiras. Ai, 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 esse é o jornalista Felipe Tonon, palmeirense, e sempre debatemos essa questão. Eu sofri muito com o Felipe nos últimos anos por causa da antiga decadência do Cruzeiro. Aí só dava Palmeiras. Mas, meu querido, você é um jornalista formado em São Paulo. Onde você se formou, Felipe? Eu me formei em Campinas, eu estudei em Campinas. Eu sou da região de Campinas, né, Roger? Então eu ia a Campinas todos os dias estudar. A minha faculdade foi lá, mas eu morava em Mogi Guaçu, então eu viajava todos os dias. Assim foi a minha formação acadêmica, né, em comunicação social, fiz jornalismo, trabalhei nos jornais impressos aqui da região, sempre impresso, viu, Roger? Nunca gostei de falar, câmera, isso mudou. Você foi responsável, né, por mudar isso nos Estados Unidos, né? Porque a minha carreira no Brasil, ela foi sempre no impresso, sempre escrito, né? A imprensa escrita. Eu não trabalhava na frente das câmeras ou falando em rádio, jamais. Eu fugia. Inclusive na faculdade eu fugia de todos os trabalhos. Eu era sempre produtor. Eu nunca apresentava nada. Mas eu me formei em São Paulo, aqui em Campinas. Pois é, esse é o jornalista Felipe Tonon, que nessa sua caminhada depois de se formar, de trabalhar em vários veículos de comunicação na região de Campinas, resolveu vir para os Estados Unidos da América. Como que nasceu isso, Felipe? Amigo, eu sempre quis morar fora, desde sempre, né? Desde adolescente, assim, época da high school, né? O ensino médio aqui no Brasil, eu tinha planos, né? Ah, eu vou fazer high school nos Estados Unidos. Mal conseguia fazer aqui no Brasil, né? Eu sempre estudei em escola pública, mas eu ganhei uma bolsa de estudos numa escola particular, então eu concluí o meu ensino médio numa escola particular aqui da minha cidade. Ah, mas eu sempre estudei em escola pública, mas eu sempre tive o sonho, né, de morar fora, achei como muita gente tem, né, Roger? Então, depois eu estava planejando ir para a Irlanda, eu ia para a Irlanda, aí acabou não dando certo, eu fui promovido no trabalho, eu falei, poxa, agora eu não vou deixar o Brasil, né? Só que aí depois eu casei, a gente estava recém-casado, eu e Bruna, e aí a gente decidiu botar em prática, né? Não tinha muita coisa que segurava a gente aqui. E aí fomos para os Estados Unidos como um jovem casal para estudar. A ideia era essa, né? Ah, vamos estudar aqui um pouquinho de inglês, ficar uns 6 meses. Acho que muita gente faz isso, né? E aí os 6 meses viraram 7 anos e pouquinho e 3 filhos. Pois é, ó, a colheita foi farta. 3 filhos. Olha aí, eu achava que você ia acabar completando um time de futebol de salão no ritmo que você ia. Mas, Felipe Tonon, você vem com a Bruna para os Estados Unidos. Você, primeiro ponto seu foi exatamente já o estado de Massachusetts, não foi isso?
Foi porque minha mãe morava aí. Mora até hoje, na verdade, né? Minha mãe está há mais de 10 anos aí. Então, isso é mais fácil, né? Facilita bastante. Então, já tinha onde ficar, né? Já tinha um quarto ali para a gente ficar, se estabelecer naqueles primeiros meses, mas foi mais fácil. Por isso que eu fui a Massachusetts. Eu cheguei em 2015, Roger. Eu cheguei, o pessoal vai lembrar aí, o pessoal de lá, né, que está nos ouvindo, teve uma grande nevasca em 2015. E eu cheguei nessa nevasca e trabalhei já ganhei meus primeiros dólares com essa neve aí, viu? Pois é, você já trabalhou de rapando neve, foi Claro, isso? quem nunca? Olha, Felipe, aliás, essa questão é interessante, porque eu sei que você é um cara apaixonado por estudar e faz a sua faculdade com muita dedicação, com muita luta, vem embora para os Estados Unidos e aí enfrenta essa questão de ter que trabalhar no primeiro emprego que pintar. É preciso entrar o dólar para você se sustentar. Como foi essa conexão sua? Você estava naquela época já preparado para enfrentar? Porque é uma mudança radical, né, amigo? É radical, mas amigo, eu fui pronto. Psicologicamente, eu fui pronto. Eu não tive nenhum problema em relação a isso, a essa questão, poxa, eu sou formado. Se bem que isso é uma besteira hoje em dia, né? Ah, eu tenho curso superior, né? E tô aqui raspando neve, né? Trabalhei em tudo, trabalhei em landscape, restaurante, como todo mundo. Roger, quem imigra, né? Tem que estar preparado para isso. Nós não somos daí, né? Nós temos mais dificuldades para se estabelecer, a não ser que você vá com um visto de trabalho, uma empresa, né? Que você vai com uma multinacional. Não era o meu caso, né? E é a minoria, né? A grande maioria vai para enfrentar mesmo as dores e as delícias, né, dos Estados Unidos, né? E eu acho que isso é tão válido. A gente cresce bastante. Eu acho que a gente evolui demais como ser humano, né? Quem passa por isso e não evolui, olha, pode esquecer da vida, viu? Porque não tem como. A gente que passa por isso evolui, a gente melhora, a gente enfrenta coisas difíceis, né? Desafios grandes, mas quando você vai preparado, Roger, eu não fui para ganhar dinheiro, né? É impressionante isso. Eu não fui para os Estados Unidos para ganhar dinheiro. Eu fui para estudar e eu fui para ter uma experiência diferente. O dinheiro é consequência, né? Até porque você vai vendo que no começo é mais difícil você ganhar dinheiro, depois você acha alguns atalhos ali que você ganha mais, né? Só que aí tem outras prioridades, a gente teve filho, aí a gente decidiu priorizar família em detrimento do dinheiro, então são escolhas que você faz na vida, né? Aí a gente tem que tomar as nossas escolhas e com consciência. Tendo consciência e preparo, a gente vive bem, né? Pode ser aqui, pode ser aí, mas a gente tem que estar preparado para enfrentar. Pois é, aliás, eu que já te conheço, aprendi a conhecer a alma do Felipe Tonon, essa coisa do dinheiro você realmente não liga para ele, mas agora com 3 filhos e você já não é o garotão de 7, 10 anos atrás, né? A mudança também ocorreu com você. Mas nesse primeiro momento, todas essas dificuldades que a gente enfrenta quando chega aqui nos Estados Unidos, a adaptação da Bruna foi legal? Foi sim. Ela no começo ela teve mais dificuldade, porque o sonho era mais meu assim de morar fora, mas a gente era casado e ela enfrenta as minhas loucuras, e ela encara, tá? Sem problemas. Mas no começo foi mais difícil, ela é muito próxima à mãe, né? Então essa distância ali foi mais difícil para ela, mas passou, foi um período ali de adaptação, né? Que eu vivi na volta aqui no Brasil. Exatamente o que ela passou lá, eu passei aqui. É difícil, né? Eu acho a volta mais difícil ainda do que a chegada num outro país. A volta para o seu país de origem eu acho muito mais desafiadora, viu? Eu achava que eu estava preparado. A essa volta, Roger, eu não estava. É muito desafiador, é muito difícil. A comparação é inevitável, as críticas são inevitáveis, embora a gente goste muito, eu tenho muitos bons motivos para estar aqui e de gratidão mesmo, mas é muito desafiador, viu, Roger? O Pois dia a é. dia é desafiador. Olha, você, na realidade,
a sua alma estava tranquila vivendo aqui nos Estados Unidos, com todas as dificuldades que a gente tem, porque quem está no Brasil acha que o dólar dá em árvore aqui. Isso não acontece. O período que você começou a trabalhar na sua área e também descobrir um outro lado que foi fazer rádio e principalmente ter as transmissões com áudio visual, isso com certeza deve ter te ajudado no jornalista de excelência que você sempre foi. Mas eu vou dar uma acelerada um pouco nesse processo, porque a partir daí parecia que a coisa era realmente torcer para que pudesse sair uma lei de imigração, os processos pareciam que você ia caminhar para esse lado e criar os seus filhos, porque você teve 3 filhos aqui, né? E eu, particularmente como seu amigo, achava que a volta seria muito difícil para alguém que já tinha 3 filhos e principalmente quando a gente passa a pensar no futuro dos nossos filhos, né? A facilidade nesse aspecto aqui de estudar aqui nos Estados Unidos e ter com certeza um futuro mais seguro. E aí deu uma embananada na sua vida e você, em função da própria família, resolve dar um stop na sua vida nos Estados Unidos da América. Como que foi isso? É uma decisão difícil, viu, Roger? Não é fácil, mas foi muito pensado, assim, como você falou. É uma questão familiar mesmo, né? Cada um tem uma história, cada um tem um momento de vida, e cada um tem um valor que queira seguir, né? Que queira delinear a sua vida baseado naquele valor. E tá tudo certo, não existe certo e errado. Cada um, nós somos únicos, né? No nosso caso, Roger, existia uma questão familiar importante, né, envolvendo Bru. Ela abriu mão, né, da carreira dela, da vida profissional dela, para ser mãe. Então, ela ficou 5 anos em casa sendo mãe apenas. Para quem está nos ouvindo, né, que é mãe, sabe como é difícil ficar em casa um dia inteiro de férias, de folga com o filho, é desafiador. Ainda mais hoje em dia, né, época de muito celular, né, que o desafio, ficar com o filho na tela é fácil. Estou falando ficar com o filho, ter tempo de qualidade. Bruna sempre teve isso. Ela abriu mão de tudo para ficar com as crianças, então ela tinha muito tempo com eles. A gente fazia muita coisa, ela fazia muita coisa com eles, né, enquanto eu trabalhava. Foram 5 anos assim. E a pandemia, Roger, ela acabou intensificando o lado ruim disso, né? Porque a pandemia, ela limitou, o pouco que eles faziam foi limitado. Então, eles viam amigos, eles saíam, as amigas, a Bru, com os filhos, eles saíam, faziam encontros, isso foi limitado na pandemia. Então, a pandemia foi meio caótica para mães que ficavam com filhos em casa, muito mais caótica, né? Você não tinha aquelas válvulas de escape ali, com encontros com as amigas e os filhos, para brincar em outros ambientes. Então, acho que isso acabou prejudicando bastante, né? Ela ficou bastante mal, assim, né? E aí, associado a isso, minha sogra tem uma escola infantil aqui no Brasil, e a gente já trabalhava daí para cá. A gente fez material didático, a gente auxiliava em tudo, né? No marketing, em tudo. E a pandemia destruiu a escola, né? Educação infantil não tem trabalho remoto, né? Então você fica sem aluno e tal. Então, com o fim da pandemia, precisava de alguém de confiança para reestruturar a escola. Só que precisava ser aqui, né? Precisava estar aqui. E aí a gente conversou bastante, Bru queria reativar esse lado profissional dela, que é brilhante, né? Especialmente na área da educação, com crianças, né? Ela estudou muito. Nos 5 anos que ela ficou em casa, ela estudou muito, ela fez muitos cursos na internet, né? Para saber lidar com saúde emocional, né? Desenvolvimento emocional de crianças, a educação respeitosa, que é muito criticada hoje em dia, mas é, eu não entendo muito quem critica isso, né? Você educar com amor, né? As pessoas criticam hoje, por incrível que pareça. Confundem um pouco, né? Mas então existia essa questão
necessidade do trabalho e associada aí à necessidade que minha sogra tinha de ter alguém aqui, né, trabalhando com ela. Foi muito difícil, é uma decisão difícil. Eu lembro que a gente estava no aeroporto de Boston, a gente já tinha entrado, já passado pela imigração, pelo raio-x já. Aí eu olhei para a Bruna e falei, será que não tem como a gente desistir ainda? Aí a gente pensou, a gente foi com esse pensamento, não foi? Eu não fui, ela também não, tipo, não, tá tudo certo, vamos, é isso mesmo. A gente foi com muitas dúvidas, a gente voltou com muitas dúvidas, mas precisava, né? E aí, associado também a isso, a necessidade das crianças, ó, de terem contato direto com a família, porque os meus filhos, eles têm todos os bisavós vivos. E eles moram em chácaras, em sítios. Então, isso a gente sabia que ia ser muito importante. E tem sido, viu, Roger? Tem sido muito bom. Semana passada a gente foi na casa do Biso Alceu, que foi aniversário dele de 87 anos. A gente passou lá, deu um abraço, passou na horta lá que ele planta as coisas. Eles plantaram berinjela, tem outro sítio dos outros bisavós. Então, esse contato com os bisavós, eu acho que isso forja também o caráter da pessoa, né? Questão da família, respeito. Então, acho que isso é muito mais valoroso na nossa realidade, tá, Roger? Não tem nem certo e errado, como eu falei, mas a nossa realidade hoje, possibilidade também de ter voltado, né? É muito mais valoroso hoje isso do que estando aí, né? Hoje, na nossa realidade. Olha, é uma decisão difícil, mas eu que te acompanhei com todo esse drama num determinado momento, mas você e a Bruna sempre pensaram nos filhos. Aliás, quando você estava relatando o que aconteceu com vocês, eu fico me lembrando aqui de muitos brasileiros que vivem aqui e que têm também no fundo do coração essa vontade que os filhos voltem às origens dos pais e conheçam esse outro lado que não acontece aqui. É muito É, diferente a vida de um garoto aqui nos Estados Unidos e um garoto no interior de qualquer cidade brasileira. E a questão da falta do papel para você não poder ir e vir. Então, para mim é muito importante esse relato seu, porque muita gente vive com esse sufoco, né, com esse coração apertado aqui. E aí, Felipe, eu vou querer saber de você, porque eu sei que o seu estilo, que você imaginava, como você é um cara estudioso, um cara que sonha muito em continuar estudando. Aliás, fazendo só um parênteses aqui, a última vez que eu conversei com você, você estava estudando alemão. Continua? continuo, Meu Deus eu do céu! continuo. Muito menos, mas todos os dias eu tenho um contato aí com a língua, com o Deutsch. Pois é. Então, gente, você que está ouvindo o programa Tudo Azul USA, eu entrevistando o jornalista Felipe Tonon, você imagina o cara estudando alemão, o tanto que esse cara gosta de estudar realmente. Aí volta para o Brasil, com certeza sem grandes reservas financeiras, porque até não deu tempo pelos 7 anos que você ficou por aqui, e com o coração dividido. Um lado entendendo que seria bom para os filhos, mas para o Felipe Tonon, o jornalista Felipe Tonon, eu sei que você viveu um conflito. Como que foi isso? Você sabe que o meu conflito maior, Roger, é do dia a dia. Eu gosto dos Estados Unidos, eu gosto da organização do país, eu gosto de dirigir nos Estados Unidos, eu gosto do dia a dia, eu gosto do clima, né? Massachusetts, para mim, é um clima que me agrada, muita gente não, né? Não gosta, eu gosto. Então, assim, Esse é o dia a esse é o dia lado mesmo. meio maluco seu, né? De gostar de temperaturas abaixo de Eu 20 gosto. graus, mas tudo bem. Eu gosto de dia nublado, eu gosto de sol também, mas eu gosto, eu tenho essa característica, né? Mas assim, o dia a dia mesmo que é mais difícil, né? É, você pode ter todo o preparo, financeiro, psicológico, todo o preparo, mas a mudança, ela é muito grande.
seja o preparo que for. Eu tenho vários amigos que fizeram também essa volta, né? Muitos empresários também que estão voltando, né, para o Brasil, pessoas bem-sucedidas, outras pessoas que não tiveram tempo, né, de ter alguma coisa, que é o meu caso, né? E a gente também abriu mão de ganhar muito dinheiro, que a gente teve filho, a gente gastava tempo com eles, a gente não media esforços para isso, né? Eu não gosto de o planejamento é muito importante, mas eu não gosto de tirar do presente para pensar só no futuro, né? Porque o que a gente tem, o tempo que a gente tem, é só o agora, é só o presente, né? O passado já era. Futuro, quem sabe, né? É claro que isso no macro a gente tem que pensar, óbvio, não sou desleixado, não. Até meu trabalho hoje é pensar no futuro, mas eu gosto de viver o presente com sabedoria, mas também com muita responsabilidade, né? Mas também aproveitando o presente, né? Então, assim, Roger, a gente optou por viver esse tipo de vida, né? De família e tudo mais, né? E aí, esse dia a dia, para mim, é bem conflitante até hoje, tá? Eu tô há 2 anos e 3 meses aqui, 4 meses. E até hoje, Roger, entrar em mercado, para mim, eu não gosto, nem me convide. Eu vou na necessidade, mas eu não gosto de ir ao mercado. Para ser carro eu preciso, né? Mas para mim é um choque até hoje. Eu não consigo me acostumar com como que o brasileiro convive com esse tipo de coisa, sabe? Com Você esse fala o quê? imposto nas alturas. Preços, Preço. ah, É injusto. É um povo que trabalha muito e usufrui pouco, entendeu? Por isso que o brasileiro está tão cansado. Eu não sei se tem, não tem nenhum dado estatístico, tem um dado empírico, né? A gente vive isso, né? Então, assim, é injusto, é um país injusto. Não existe justiça aqui no Brasil. Esse negócio de justiça social, tarará, não existe, né? As pessoas trabalham muito, é tudo muito caro, usufrui muito pouco, tudo você precisa parcelar e se endividar. Eu acho muito injusto isso, entendeu? O acesso a restaurantes para a maioria das famílias é impossível, sabe? Coisas rotineiras aí, né? Aqui é impossível, né? Pedir um delivery, graças a Deus eu não tenho o que reclamar, né? Eu sou um privilegiado aqui no Brasil, essa que é a verdade, tá? Mas a realidade dos nossos amigos, as pessoas que a gente conhece, a grande maioria dos brasileiros não é essa, né? A grande maioria dos brasileiros sofre muito, né? Então, assim, é, é difícil, e isso é difícil. Sabe aquela coisa, poxa, se pudesse ter a estrutura que tem lá com o povo daqui, seria perfeito, né? Seria o ideal, mas isso é impossível, né? Culturalmente, enfim, isso é impossível. Mas esse acostumar com a rotina diária mesmo, acho que para mim é o mais mas desafiador, viu? Mas você, Felipe Tunó, com essa grande experiência que você ganhou aqui, voltando, por exemplo, você continuou ainda trabalhando na área do jornalismo, mas Sim. viu que as dificuldades aí no Brasil são imensas e deu uma virada, deu uma guinada na sua vida, indo trabalhar num segmento que é muito desenvolvido aqui nos Estados Unidos da América e você está iniciando esse trabalho numa empresa americana que está aí. E aí, amigo, eu te pergunto, toda essa experiência de vida aqui nos Estados Unidos está te ajudando nesse novo trabalho? E, por favor, fale desse trabalho. Mas sem dúvida, e isso que é legal, né, Roger, das experiências, né? Eu acho que para mim não existe algo que deu errado. Eu não gosto disso, né? Sucesso e fracasso para mim isso é muito relativo, né? O que é sucesso para alguém? O que é fracasso para alguém, né? Tem gente que acha que é fracasso ir para os Estados Unidos e voltar para o Brasil é fracasso. Não, eu não acho. Não existe. Fracasso, sucesso, eu não gosto muito disso, né? É, tudo que eu aprendi aí na experiência de vida, a cultura do americano, hoje eu imprimo aqui no meu novo trabalho, né, que eu trabalho na MetLife, que é uma seguradora americana que eu conhecia aí já era cliente já de seguro aí nos Estados Unidos. Aí a gente tem seguro de vida, né, todo americano tem, e quando eu fui eu queria ser americano. Falei, não, eu vou viver como americano. Aí eu soube que americano fazia seguro de vida. Eu falei, eu vou fazer também. E aí eu fiz, logo quando meu filho nasceu, meu primeiro filho nasceu.
Então, assim, eu sempre me preocupei com isso também, porque aí é cultural aí também, né? E hoje eu estou aqui no Brasil e eu consigo falar com os meus clientes exatamente essa experiência. Como é importante a gente ter uma cultura de proteção que tem nos Estados Unidos, que você previne aí muitos problemas, né? Então, o meu trabalho hoje, eu não sou um consultor, um vendedor, um corretor de seguros, eu sou um conscientizador, né? Eu converso com as pessoas falando, olha, é tão importante a gente se conscientizar da necessidade. Lá nos Estados Unidos funciona assim, assim, assim. Isso é muito importante. Protege as famílias, protege emprego, protege empresas, protege patrimônio. Enfim, é muito legal. Então, toda a minha experiência eu uso no meu trabalho hoje, né? Então, isso que é legal, né? Não tem nada que é perdido, né? Não existe experiência Nada. perdida, É né? Eu uma, não acho. é uma universidade viver aqui nos É, Estados Unidos da América e você indo em algo que é o caminho do Brasil. Quer dizer, as pessoas precisam de pensar numa aposentadoria, numa renda para depois que a idade chega. E um detalhe, você abre um mercado, inclusive, para brasileiros que vivem aqui nos Estados Unidos e que pensam em voltar a ir para o Brasil e querem ter a sua aposentadoria aí no Brasil, porque a aposentadoria aí do INSS, Deus me livre, não é? É algo que furada. realmente não há como pensar em vida digna com essa aposentadoria. Inclusive, antes da gente seguir na nossa entrevista, dá o seu telefone, quem sabe as pessoas querem bater um papo sobre isso com você, e aí a gente faz um merchandising já. Ah, eu bato papo com o maior prazer. O meu trabalho é bater papo, viu, É. Roger? Eu marco, eu converso, sem hora para acabar, viu? Ó, o meu telefone, o DDD é 19, que é do interior de São Paulo, 99652 1208. Esse é o meu telefone. Você pode mandar WhatsApp, pode mandar mensagem, pode ligar, que eu vou atender. É isso aí, esse é o jornalista Felipe Tunon. Felipe, essa volta, então, você está nessa luta diária. Fico feliz de ver que você reagiu, quer dizer, não é fácil voltar, ter um impacto inicial que assusta, né? Porque gostar tanto dos Estados Unidos como você gosta não é fácil, mas ver a família bem, ver os filhos e você e a Bruna conseguindo atingir o objetivo que vocês tinham deles viverem a sua infância perto dos avós, dos parentes e num ambiente que aqui você não encontraria. E são americanos, então você já deu a eles o título de cidadão americano. Mais na frente, se quiserem retornar e estudarem por aqui, tudo vai ser bem mais fácil. Aliás, aproveitando essa dedicação que você e a Bruna têm em relação à família, em relação aos filhos, isso é uma característica sua, eu estava buscando algumas informações, um livro que chegou agora há pouco no Brasil, A Geração Ansiosa, e eu gostaria de conversar com você sobre isso. O psicólogo americano Jonathan Haidt, que tem 60 anos, que acredita que a consciência humana está mudando e para pior. Ele diz que crianças e adolescentes, em particular, são hoje mais deprimidos e propensos à automutilação e ao suicídio do que eram na primeira década do século. A causa dessa transformação, segundo ele, é o smartphone. Para a garotada, o celular equipado com aplicativos de redes sociais teria se tornado um portal de bolso para a ansiedade e a depressão. Ele diz que essa questão da infância hiperconectada está causando uma epidemia de transtornos mentais e diz que existe um longo histórico de pesquisas acadêmicas interessantes sobre como ferramentas mudam a nossa consciência. E ele mesmo deu seguimento a essa tradição ao atribuir as telinhas
do smartphone, o súbito aumento da incidência de distúrbios mentais a partir de 2012 e se verificou entre adolescentes americanos. Eu estiquei um pouquinho porque quando comecei a ler sobre isso, me veio exatamente você e a Bruna, porque num dos nossos bate-bola, você tinha comentado comigo a maneira que você e a Bruna resolveram conduzir a vida dos seus filhos em relação ao celular e os aplicativos. E você tomou uma decisão difícil e eu gostaria que você trouxesse isso para os ouvintes do nosso programa. E possível, tá, Roger? Difícil, mas possível. Eu adoro esse tema, porque eu tenho 3 filhos pequenos. Os meus filhos vão se relacionar com pessoas que vivem nessa época maluca. Os profissionais do futuro que a gente vai usar são essas crianças e adolescentes que estão ficando com problemas seríssimos psicológicos por conta do celular. E aí eu acho que associa-se a 2 momentos que a gente vive. Antigamente, né, a gente veio de uma geração ainda muito machista, né? Então mulheres muito subjugadas, né? O homem mandava na casa, mandava na mulher, mandava no filho, mandava em todo mundo, né? O homem tinha que ser aquela figura autoritária. Isso tradicionalmente, isso acontecia, normal. Não existia diálogo antigamente, né? Era muito pouco, né? Há exceções, mas no geral era muito pouco, né? Não se conversava sobre nada em casa, sobre sexo, sobre nada com criança, né? E ambientes mais agressivos, né? Muito comum a gente relatar, né? Chinelada, cintada antigamente, né? Muito comum, só que não tinha celular, mas existia essa não conversa, né? Não existia um diálogo, um ambiente saudável. Hoje, muitos pais estão super felizes que não batem nos filhos, né? Que eles conseguem ter uma educação respeitosa, que é maravilhoso, eu concordo também com isso. Porém, dão celular. Isso é uma agressão também, Roger. De tudo que a gente estuda muito. Eu e Bruna, a gente estudou algumas coisas de psicologia também para lidar com os nossos filhos, né? Essa questão cerebral, celular e o cérebro tem afetado demais as relações das famílias. Então, a gente vê um exemplo clássico: as famílias estão no restaurante, cada um no seu celular, cada um no seu mundo, né? Porque o celular é um mundo ali próprio, né? Do adolescente, da criança, do pai, da mãe, cada um tem ali o seu nicho, o seu grupo, os seus memes, né? A sua timeline, o seu feed, enfim, é uma loucura. Né? Então, cada um está no seu mundo. E por que as crianças, eu acho, estão tão depressivas? Porque é um mundo de mentira, né? A internet, ela é a, a exposição ali, ela não é a realidade da vida, né? O youtuber produz o seu vídeo, né? A menininha posta a foto mais bonitinha, não posta mais feinha, né? Então é tudo mentira. Então as crianças, eu já tenho relatos de crianças de 10, 11 anos que já pensaram em suicídio, porque falam, nossa, eu nunca vou conseguir ser feliz como a minha amiga é. Eu nunca vou conseguir ir para tal lugar como minha amiga foi, né? Porque fica vendo ali, né? E mal sabe como foi para chegar nisso, né? O que o pai teve que ralar para poder fazer uma viagem, ou se é aquilo mesmo, às vezes é fake. Tem muita coisa fake na internet hoje em dia, né? Então, assim, as crianças estão ficando doentes, essas crianças mais adultizadas, né? 10, 11 anos já estão ali no celular, já estão com tela. Agora, como que a gente consegue resolver isso? Consegue. Como? Não dando celular, certo? A criança não nasce com celular, a criança não nasce sem nem sabe falar, então você educa a criança. Os meus filhos, Roger, olha, o mais velho, Levi, ele vai fazer 8 anos em fevereiro. O Biel vai fazer 6 agora em outubro, a Sarinha faz 4 em dezembro. Eles não têm celular, eles não têm tablet, eles não têm, simplesmente isso, não tem. Eu vou contar uma historinha. O Levi ganhou um tablet quando ele nasceu, quando ele fez 1 ano, da minha mãe. Nunca usou, nunca nem saiu da caixa. O pai tá usando, né? Não, não estou também, você acredita? Não estou. Eu nem sei onde está.
Mas não usou, óbvio que não. Entendeu? Tela emburrece a criança. A criança, ela não consegue se desenvolver. O cérebro, os neurotransmissores, eles dá tilt. Em algum momento isso vai se revelar. Pode ser na adolescência, crianças pré-adolescentes, já depressivas, ansiosas. Por quê? Antigamente a gente assistia o Pica-Pau na sexta-feira, acabava o Pica-Pau, a gente só tinha que esperar a segunda para assistir. Hoje, você vai no YouTube, você assiste todos os episódios em 2 horas. Entendeu? Você não tem mais isso. Então, já, isso naturalmente já não tem. Agora, se os pais não vão lá e dão um auxílio, né, para os filhos, e impedem o uso, não. O que que os pais fazem? Dão um celular. Por quê? É um escape, né, Roger? A criança com o celular na mão, ela tá ali, nossa, plena, pleníssima, né? Uma dica para quem dá muito celular para os filhos: faça acordos, né? Por exemplo, o meu mais velho, ele conhece celular, porque os amigos já têm celular, né? E ele já pediu já para ver alguma coisa no celular. Ele já vê algo no celular, mas qual que é o acordo, Levi? Celular é trabalho, ele sabe que é trabalho e tal. Só que, ó, você vai poder olhar, ver o vídeo lá que ele gosta de ver futebol, né? Ver os gols ou fazer alguma coisa da FIFA, que tem um joguinho lá, 10 minutos. Quando o papai falar, entrega o celular. Mas faça acordo, entrega 10 minutos, devolveu, acabou, e vai brincar, acabou o celular, tá resolvido. Faça acordos. Agora você deixa lá, a criança vai ficar lá 2 horas no celular, ela vai ficar bitolada, ela vai ficar com. O cérebro da criança, gente, ele está sendo agredido. Tem um psicólogo brasileiro que fala isso, né? Você dá um celular para seu filho, é como se você estivesse machucando o cérebro do seu filho. O cérebro. Você não está batendo, mas está machucando o cérebro. Isso, em algum momento, Roger, vai gerar um seríssimo problema. E a gente está falando de uma geração futura, que são os futuros advogados, médicos, futuros professores, são os futuros psicólogos, é o futuro, né? Essas crianças, elas estão perdidas. Mas de quem é a culpa? Dos pais, dos adultos da relação, né? Então, se tem criança mal educada, criança que grita para pegar o celular, a culpa não é da criança, a culpa é do pai e da mãe, né? Que entregou, entrega o celular e deixa. Carro, olha, crime, deixar a criança no carro com o celular. Carro, deixa a criança ver a paisagem, deixa a criança apreciar o céu, apreciar a árvore, apreciar, deixa a criança ver. Criança, Roger, precisa de ócio. Às vezes os pais acham que a criança precisa estar super estimulada, né? Não, criança precisa não fazer nada. É nessa hora que ela vai desenvolver as capacidades dela, mentais, de criatividade, né? De paciência, né? Nessas horas do ócio, quando não tem nada para fazer, nada para ver, né? E é engraçado que a gente tem em casa um exemplo, Roger. Os três, eles criam brincadeiras com um pedacinho de papel. E é incrível isso, entendeu? E eu falo, olha, eu não gosto, Bruna sabe, é que você é meu amigo, e eu tô falando aqui para sua audiência, é porque eu gosto muito de você. Eu não gosto de ficar dando exemplo, me colocando como exemplo. Olha, olha o que eu estou fazendo. Eu detesto isso. Você vê a minha rede social, não tem nada. Eu não gosto disso. Bruna gosta porque é o trabalho dela, ela gosta de mostrar atividades lúdicas, né? Eu não gosto. Só que eu estou abrindo meu coração aqui para a sua audiência. Como é importante a gente não dar celular para as crianças. Eles pensam, eles conversam, eles perguntam, eles ficam sem fazer nada, eles ficam cansados também, sabe? Mas é muito importante. Então, ó, carro aqui em casa não existe celular. Restaurante, jamais. Não, não existe. Na verdade, Roger, a relação deles com o celular é muito engraçada. Eles acham trabalho, ferramenta de trabalho, então eles nem pegam, eles nem mexem, entendeu? Não é para ficar brincando no celular. Eles nem pegam, então a relação deles é muito diferente. Olha, isso é muito, muito interessante, Felipe, e eu te agradeço por estar falando algo que eu sei que é bem da sua família, mas eu sei que isso é importante, essa mensagem, porque várias outras famílias têm essas dificuldades. Eu tenho gente querida que tem a maior dificuldade dessa administração do celular, dos tablets com os filhos, principalmente pessoas
que trabalham de home office e que chega uma hora que elas precisam trabalhar e por qualquer motivo os filhos estão em casa e tem uma reunião e a saída, eu vou chamar de mais fácil, mas não é a mais fácil, porque quando você tem a convicção que não é o certo, você pega o celular e acha alguma distração para o seu filho enquanto você vai para a reunião. Isso é um negócio complicadíssimo, mesmo você sendo contra a questão da criança utilizar celular ou tablets. Mas o professor, e eu queria, o psicólogo Jonathan Haidt, nessa linha sua, ele trouxe uma experiência que eu achei muito interessante, Felipe Tonon, dizendo que muitas crianças que os pais não dão os celulares, como é o seu caso, começaram a ter dificuldades nas escolas, porque iam para as escolas permitiam a entrada dos celulares com os alunos, com crianças, e aí elas ficavam à margem do grupo escolar, porque todo mundo estava no celular e essas crianças não estavam. Então, ele, nesse estudo que foi feito, ele sugeriu às escolas que elas impedissem a entrada do celular na escola. Ninguém, mesmo que o pai autorize. O celular fica num lock em algum lugar que só é atendido quando é uma ligação do pai. Tem um esquema que eles bolaram, eu não sei detalhes disso, mas só o pai teria como comunicar com o filho dependendo de algumas situações. Resultado disso é que as crianças voltaram nessa escola a brincar. Porque não tinham celular, elas voltaram a fazer o que nós fizemos durante as nossas vidas, brincar e correr e jogar futebol e jogar basquete, mostrando que realmente o celular está trazendo uma geração, a tal geração Z hiperconectada, né, que tem tido dificuldades na convivência com as pessoas. A gente vê o que acontece hoje no Japão, o índice de jovens suicidando, né, porque o cara está o jovem está 24 horas por dia agarrado num celular, não tem amigo, não tem nada, não faz nada a não ser estar portando o seu celular. E eu acho que é uma luta árdua, mas com certeza a maneira que você e a Bruna fazem, de muita conversa, de muito bate-papo, vocês vão colher os frutos com eles, porque com certeza vão ter mentes saudáveis. E esse é o objetivo, né, Felipe? Exatamente. Amigo, a gente lida com criança, e isso é uma coisa que Bruna me ensinou bastante. Criança é um adulto em formação, certo? A gente tende a pensar, é só uma criança. É um adulto em formação. Essa criança, uma criança que você menospreza hoje, pode ser o seu médico amanhã. Então, assim, ele está se formando. Então, se a gente não parar para pensar que a gente precisa formar esses cidadãos pensantes, com capacidade, né, com altruísmo, pensando no próximo, né, respeitando os mais velhos, são valores que não mudam. Pode ser geração Z, Y, W, K, não muda isso. Não tem que mudar, porque muita gente esconde essa necessidade de dar celular para o filho nisso. Ah, porque a geração mudou. Hoje em dia é assim mesmo. Todo mundo tem. Não, você está destruindo a cabeça da criança e isso vai gerar uma série de profissionais e lá na frente ruins, ruins, pessoas que não pensam, né? Pessoas que não desenvolvem essa capacidade de pensar, resolver problemas. Roger, a nossa vida é uma resolução de problema diário. Todo dia a gente tem um problema para resolver. Imagine só essa molecada que não sabe pensar, como que vai viver? Vai ser um caos. A culpa é dos pais que estão tochando celular e tela nas crianças. As crianças não estão pensando. Crianças que não brincam,
crianças que não ficam ociosas, crianças que não ficam, que não leem, que não brincam com jogos pedagógicos, com tato, pegar as coisas. Criança que não faz isso e só fica no celular vão crescer adultos problemáticos, intelectualmente falando, Roger, intelectualmente falando. São pessoas, a gente está vendo, o Jonathan Haidt, ele faz essa abordagem aqui, bastante profunda, falando da ansiedade, da depressão. A gente vai criar uma geração de pessoas ainda mais depressivas, ainda mais ansiosas. E isso reflete em todo mundo, né? Em todos os países isso está acontecendo. Isso não é exclusivo daqui ou daí, é impressionante, né? A tecnologia, a revolução tecnológica, é, que era para ser uma coisa boa, tem sido uma coisa ruim, né? Infelizmente, né? Tudo que a gente imaginou, lembra? Eu lembro que a minha ideia de internet era o quê? Toda a Barça da estante da minha avó, que eu ainda eu sou novo, mas eu ainda fiz pesquisa na Barça vermelha. Toda a Barça está dentro de um computador. Eu lembro o primeiro trabalho que eu fiz no Google, eu falei, é isso? Está tudo aqui. Como que eles guardam tudo isso? Eu não entendia muito bem, né? Eu achava o máximo. Eu falava, nossa, isso é uma revolução, isso vai ser muito bom mesmo. Olha o que está acontecendo. Os conteúdos, ninguém vem. Você sabe que tem uma pesquisa, Roger, que mostra que os jovens, adolescentes de hoje, eles não pesquisam no Google. Eles não usam o Google para pesquisa. Eles usam o TikTok para fazer pesquisa. Então, você imagina Que o tipo de que essas pesquisa? crianças, o tipo de pesquisa que essas crianças estão fazendo e que estão absorvendo isso como uma realidade. Aí você vê que a realidade não é essa, né? Aí você já desde pequeno a criança começa a ter problema psicológico, né? Pois é, olha, gente, eu estou batendo um papo aqui com o jornalista Felipe Tunon. Esse assunto é muito interessante e a gente poderia ficar aqui um bom tempo falando sobre isso, mas eu preciso de um tempinho porque eu sinto muita falta de você nos nossos debates políticos. Nós temos a nossa querida jornalista Bia Neves, excelente jornalista, mas a gente deu uma destinação ao programa com menos política, sem entrar muito nas discussões de ideologias políticas e a gente traz as notícias, mas não entramos em debate em relação a isso. Mas não tem como não falar da eleição americana. A coisa está pegando fogo e, inclusive, quando a gente fala do uso de celular, de proteger os nossos jovens para que a saúde mental deles esteja realmente saudável, a falar de política hoje mistura um pouco disso, né, amigo? Com a quantidade de mentiras que rodam nas redes sociais e viraram verdades, né? Como você está dizendo, a pessoa que usa TikTok para buscar informações é realmente um negócio complicado. E os políticos têm explorado muito as redes sociais e é fácil a gente distinguir, né, aquelas pessoas que estão completamente envolvidas na ideologia partidária de algum candidato. Quer dizer, ele põe uma viseira e não consegue enxergar todo o universo. E, infelizmente, isso acontece nos Estados Unidos, na maior potência mundial. Então, acho que nós temos um momento crítico aqui. Então, eu gostaria de trazer, Felipe, e você comentasse, a pesquisa de hoje do New York Times, que mostra Donald Trump e a Câmara em empate técnico, quer dizer, os eleitores aprovando a escolha da vice como candidata. Quer dizer, com 4 dias que ela está nesse caminho para se tornar a candidata do Partido Democrata, ela já mudou completamente uma situação que até então era ruim para o Biden. A coisa começa a melhorar, inclusive a mudar a sua imagem no cenário nacional dos Estados Unidos da América. Exatamente, Rogério. Essa pesquisa foi divulgada nessa quinta-feira, né? Hoje deve sair mais pesquisa, no final de semana deve sair também, com certeza, né? Mas essa pesquisa já mostra aí como a eleição que estava nas mãos de Donald Trump
principalmente depois do atentado que ele sofreu, como a saída de Joe Biden, honrosamente, diga-se de passagem, é, movimentou de forma positiva para os democratas, e dando uma esperança de que sim, é possível derrotar Donald Trump. Apesar de tudo que ele tem feito, né, e já também mirando suas armas contra Kamala Harris, inclusive a gente pode falar um pouquinho depois sobre isso. Mas a pesquisa do New York Times mostra aí o empate técnico, né? Trump 48%, Kamala com 47%, isso é um empate técnico, porque a margem de erro da pesquisa é de 3,4 pontos percentuais, então eles estão empatados. A gente sempre fala de pesquisa comparando com o Brasil, mas é bom lembrar que nos Estados Unidos o voto ele não é direto, né? Então, tanto que Trump não venceu nos votos, né, de Hillary Clinton. Hillary Clinton teve mais de 2 milhões de votos, mas nos delegados, né, ele acabou levando. Então, é bom fazer essa observação, mas na porcentagem há um empate técnico. Ah, mas isso mudou o quê? Quando estava Joe Biden, a mesma pesquisa do New York Times, quando era Joe Biden, no início de julho, era uma diferença de 8 pontos percentuais, né? Então, Trump tinha, sim, uma vantagem, né, em relação a Joe Biden, né? Uma coisa que eu quero destacar, Roger, que Donald Trump, ele sempre mira, né, as suas armas ali na pessoa, né, e coisas fúteis, né? Então, Joe Menospreza as Biden pessoas, né? menosprezando, perfeito. Joe Biden, a questão da idade era o principal. Todas as peças publicitárias dele, ele tinha investido milhões de dólares, Donald Trump, para acusar Joe Biden, para tripudiar da velhice de Joe Biden, né? Ridículo, muito pequeno. Agora, com Kamala Harris, ele já começou a mostrar o que ele pretende fazer. Ele a chamou de louca num comício nessa quarta-feira, né? Falou da risada dela, que ela tem uma risada muito estridente, né? Parece uma louca. Olha, é lamentável que numa eleição americana, um candidato republicano, né, de um espectro político importantíssimo nos Estados Unidos, né? Os republicanos têm uma história relevante no país, né? Nomes relevantes que passaram pela Casa Branca e também pelo Congresso americano republicanos. Você tem um candidato que é o nome republicano mais forte hoje, líder do Partido Republicano, usando de um argumento que não é político. O que tem se Kamala Harris ri alto, ri estridente, e aí a chama de louca? É esse tipo de argumento que Donald Trump quer levar num debate político, numa eleição para a Casa Branca, né? Ele fez isso com a Hillary Clinton, né? Menosprezando também o seu papel ali de mulher, faz hoje com Kamala Harris. Então, Donald Trump, eu acho que para ele foi muito ruim essa saída do Joe Biden. O próprio marketing dele, os marqueteiros ali devem ter perdido noites de sono, né? Porque o principal argumento que ele usava contra Biden agora é contra ele, né? Porque Kamala Harris é 18 anos mais jovem que ele, né? Então já não existe mais. Né? Se for falar de competência por idade, ele está lascado com Kamala Harris, né? Agora, falar agora a questão a questão por ela ser mulher, né, e a chamar de louca, tentar colocá-la nessa caixinha, é menosprezar o trabalho da ex-procuradora, de uma vice-presidente que foi apagada, foi. O próprio Partido Democrata errou bastante com Kamala Harris, né? Porque não era esse o plano, né? O plano era Kamala Harris vir daqui a mais 4 anos, né? 8 anos de Biden, depois vir Kamala Harris. Então, ela precisava ficar apagada nesses primeiros anos mesmo, né? Para não dar essa ideia de que ela seria uma grande concorrente de Joe Biden agora, né? Mas naturalmente isso aconteceu, né? Agora, você menosprezar a sua rival, né? Você enterrar uma reputação, né? Se bem que Trump não fará isso, mas a tentativa já é ruim, né? É, Numa eleição americana, é isso que Donald Trump tem a oferecer? Será que é só isso
que o eleitorado dele quer. Lembrando, Roger, que lá contra Hillary Clinton, Donald Trump não tinha plano de ação. Você lembra disso? Ele não tinha plano de governo, né? Acho que ele não esperava que ia ganhar. Não tinha plano de governo. Ele não falava de plano. Ele falava asneira, que ele fala. Ó, continua falando que a criminalidade aumentou nos Estados Unidos por conta dos imigrantes. Isso é mentira. Você vai lá no FBI, vamos ver lá. Puxa os dados do FBI. Violência nos Estados Unidos está caindo. Mas Donald Trump, contra o óbvio e os fatos, ele vai lá e continua, né, apertando naquele botão que é mentira, né, que os imigrantes causam aumento da violência nos Estados Unidos. Isso é mentira, né? Então, assim, é muito fraco. O debate político com Donald Trump, ele é tão pobre. Eu lembro que a gente falava isso lá em 2020, com Joe Biden também a gente falava bastante sobre isso. É muito pobre o debate com Donald Trump. Então, para o bem dos Estados Unidos, do mundo, Donald Trump precisava se aposentar da política e tocar lá as empresas dele, que estão com muitos problemas, né? Ele já está visitando bastante o tribunal, então tem tanto problema para resolver pessoal, né? Eu acho que ele, na política, empobrece demais. Os Estados Unidos são muito grandes para ter Donald Trump de novo na Casa Branca, né? Pois é, concordo com você, meu querido. Como sempre nós concordamos nesses aspectos. Felipe Tonon, programa chegando ao final. Passou rápido, meu querido. Já? Estava com saudade de você e é muito bom saber que eu vou poder contar com você pelo menos um dia da semana, toda quarta-feira, trazendo assuntos políticos no programa Tudo Azul USA, aqui na Rádio Manchete, no YouTube e no Facebook. Amigo, eu fico muito feliz em te ver bem, te agradecer por tirar esse tempo. Eu sei que o seu ritmo aí tá uma loucura, mas foi muito legal trazer você e apresentar você para a Rádio Manchete USA. Muito obrigado, meu querido. Roger, eu que agradeço, viu? Obrigado pela confiança e parceria. E voltamos, né? Dia 21 de agosto, hein? Dia 21 de agosto, marca aí na agenda, hein? A gente está de volta aí toda quarta-feira, num comentário, a gente fala de política, tem muita coisa para falar aí nos próximos meses, viu? Um abraço para você, para toda a audiência da Rádio Manchete. Tamo junto, viu? Conte comigo. Um abraço, amigo, e muito obrigado. Você ouviu o programa Tudo Azul, com a apresentação de Rogério Maria Braga.